processo bolivariano surgiu não de vitórias passadas, mas dos fracassos, erros de cálculo, da derrota sangrenta da luta armada venezuelana e da subsequente geração dos movimentos revolucionários de base, lutando teimosamente uma batalha perdida contra o Estado e o capital. Ele surgiu de milhares de experimentos malogrados e de centenas de becos sem saída, de revoltas e repressões como o Caracatzo de 1989, como flores que brotam em cima do chão fertilizado por covas coletivas. A trilha nunca foi fácil, e quando falamos de revolução, as chances jamais estão a nosso favor. Bom, galera, então sejam bem-vindos, galera do podcast. Queria avisar que a gente está fazendo agora essa gravação em live, então vocês vão ver um junta de todas as lives. E queria já fazer aquele agradecimento para as pessoas que possibilitaram aí esse episódio rolar, né? Então, principalmente as editoras. Como a expressão popular, né? Um dos livros base que eu uso é o Ninguém Regula América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina, da Ana Penido e do Miguel Henrique Stedley. O livro América Latina na Encruzilhada, da Autonomia Literária, né? América Latina na Encruzilhada, Lawfare, Golpes, Luta de Classes. Especificamente a parte do Roberto Santana Santos, sobre Venezuela, breve história e análise da Revolução Bolivariana, e também outro livro da Autonomia Literária, Construindo a Comuna, Democracia Radical na Venezuela, de Jorge Cicariello Maher. Galera, então sejam bem-vindos para esse livro, para essa discussão. E queria falar para a galera do podcast que vai estar na descrição aí o link com o acesso ao nosso Drive. E no Drive vai estar postado aí o roteiro desse episódio. Para a galera que está na live, onde a gente está falando aqui da primeira parte, né? Então a gente não vai trabalhar com toda a bibliografia, com todo o roteiro, portanto o roteiro não estará postado ainda, tá bom? Queria lembrar vocês também, é claro, de seguirem nossas redes sociais, @morcego_, Marx_, vai estar tudo na descrição. Também de ouvirem os outros episódios do nosso podcast, né? Caverna do Morcego em quase todas as plataformas. Lembrar a galera do YouTube que nossa plataforma principal de live segue sendo a Twitch, twitch.tv/cavernamorcego. Lembrar, aproveitando que estamos usando 2 livros da Autonomia Literária, que tem cupom de desconto que dá 20% de desconto. O link da Autonomia deve estar na descrição do podcast também, #morcego na autonomia. E, se curtir nosso projeto, você também pode apoiar a gente, seja no nosso apoio coletivo, em apoia.se/cavernamorcego, mas também no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, tá bom? É muito importante a ajuda de vocês para a gente continuar essa produção de conteúdo, além de fazer, por exemplo, igual a Liviana, que aqui na Twitch se inscreveu. Você também pode ajudar se inscrevendo na Twitch. E é isso, tá bom? Agora sim, entrando no episódio em si, né, no contexto, a gente parte então de que foi feita uma votação e o primeiro país pedido foi a Venezuela, então eu estou um pouco atrasado na construção dos debates, né, embora já esteja lendo outros livros. E, é claro, aqui eu não vou conseguir me adentrar da forma como deveria ser adentrado nesse processo, né, de estar lá, conversar com uma galera lá, de conseguir pesquisar um pouco melhor, e é por isso que também, né, caso vocês apoiem aí, e a gente consiga construir um projeto um pouco maior, a gente espera que isso se torne possível. E aí, um pouco do que está presente nesse episódio já foi trabalhado, por exemplo, com o Eduardo Galeano. A gente tem um episódio sobre a América Latina a partir do livro As Veias Abertas da América Latina. E é claro, a gente também fez a leitura e discussão desse livro lá no YouTube. São 2 coisas diferentes. Um é uma análise e uma troca de ideias sobre o livro, e o outro é realmente leitura e discussão, lendo ponto a ponto, tá? Então tem essas 2 opções. E aí, então, a gente usa as 3 referências principais que eu disse, mais essas outras referências que foram entrando no meio, né? Pra gente conseguir pegar uma análise mais completa do que a gente está trabalhando. E aí, de um modo geral, a gente vai avaliar esse Caracatzo, de 1989, e dali pra frente, né? Passando pela Revolução Bolivariana, abertura de um projeto socialista, colocando nas disputas entre hoje, a tentativa de golpe. A gente vai falar sobre Hugo Chávez, sobre Maduro, e também sobre um elemento que eu sinto falta de contato, que são as comunas. E aí a gente vai, na hora que a gente entrar nas comunas, vai ter comuna pra caralho, assim, vai ter muita coisa falando, mas isso vai ficar mais pro final do episódio, tá? E também é importante pontuar que a gente não vai seguir um debate necessariamente cronológico, tá? Por quê? Por causa das
literaturas que a gente usa, né? O Ninguém Regula a América, ele é um livro menorzinho e ele tem um pequeno trecho sobre a Venezuela, por isso com ele a gente vai trabalhar algumas coisas específicas, principalmente as tentativas de golpe. Depois a gente vai para a América Latina na Encruzilhada, né? Que aí já é um livro maior, mais denso, e essa parte da Venezuela é uma parte grande, onde a gente vai trabalhar então um pouco mais aprofundado dentro do processo da Revolução Bolivariana, e depois a gente vai utilizar o livro Construindo a Comuna. E aí, enfim, a gente vai para outro aspecto. A Ana Penido e o Miguel Henrique Stedley falam sobre uma manutenção da condição militar da Guerra Fria ainda nos dias de hoje, quando, ao invés de um conflito militar direto, as potências mundiais, principalmente os Estados Unidos, preferem uma ação indireta e exercer o que a gente chama de políticas de influência, especialmente quando o assunto é América Latina, como a gente já trouxe no final da última temporada, da temporada 2 do podcast, sobre o quintal deles, né? Com isso, abre aspas, Washington substituiu os generais por economistas formados em Chicago, como, por exemplo, é o caso do nosso ex-ministro da Economia, né? E outras faculdades estadunidenses hábeis em pressionar governos por meio de organismos multilaterais. É o que viemos tratando nessa segunda temporada, onde a gente trouxe Vijay Prashad, onde a gente trouxe essa galera, né? E dessa nova forma de pressionar como um modelo neoliberal para transformar os bens da natureza em ativos financeiros e para transformar o Estado, privatizando e desnacionalizando os serviços públicos. Essa virada de chave que a gente vê aqui acontecendo em quase todo o país da América Latina, né? Quando, na virada para os anos 2000, a gente tem uma crise do sistema, há eleições democráticas e pessoas com modelos antineoliberais são eleitas. A gente ainda não está falando de ruptura. Mas, a partir de 2002, a gente tem uma sequência de tentativas de golpe em Honduras, Paraguai, Bolívia e na Venezuela. Isso são só os exemplos citados pelos autores. A Venezuela vai ser esse grande alvo do capital mundializado, porque representa um risco para a sua hegemonia, sendo então foco de golpes, invasões, sanções, ou melhor, tentativas dessas coisas, né? Já que, como a gente vai ver, e esse é o objetivo da gente chegar, a revolução continua persistindo e o porquê ela continua persistindo, né? Além da Revolução Bolivariana, a Venezuela utilizou seus recursos para melhorar as condições de vida da sua população e para articular ações sociais e políticas em outros países do continente. A primeira tentativa de golpe é em 2002. Afinal, Hugo Chávez consegue colocar os partidos de direita, empresários, representantes dos setores econômicos, o alto clero e mais alguns setores do poder contra eles, por suas profundas e antigas ligações com os estadunidenses, porém mantendo as organizações populares ao seu lado, e com isso consegue se manter. Enfim, aqui a gente já entra naquela treta entre Hugo Chávez e apoio popular contra o imperialismo e as pessoas na Venezuela que são a favor desse imperialismo. A partir dali, o presidente se movimentou para mudar a estrutura do Estado, inclusive do judiciário e da imprensa. Chegamos em pontos já importantes, embora ainda por cima. Após essa primeira tentativa, iniciam-se as sanções. Assim como tem direcionado contra Cuba há mais de 50 anos, organismos multilaterais e o próprio país, Estados Unidos, começam a impor essas sanções econômicas, contando com o apoio das elites locais, buscando fazer uma escassez artificial, gerando um cenário de hiperinflação, contrabando, mercado ilegal e instabilidade social, assim como havia acontecido às vésperas do golpe contra Allende. Essa é uma política de morte. Desde 2015, a Venezuela é impedida de acessar dólares em operações financeiras. Sem captar essa moeda no sistema financeiro internacional, o país fica impossibilitado de importar máquinas e produtos de outros países. E além disso, o imperialismo alimenta uma divisão geográfica e social que irá ter a sua resposta na luta de classe, antirracistas, feministas e das periferias do país. Reparem que aqui, então, a gente já está entrando em alguns elementos, né? Como, por exemplo, 2015. 2015 o presidente ainda não era Donald Trump. Importante salientar isso, tá? Também é importante salientar que é feita uma política de morte, uma política de escassez. Mais pra frente a gente vai trazer algumas coisas pra alimentar nossa tese e prová-la, tá ligado? Já a gente vai trazer isso daí. Mas também é interessante observar que a resposta se dá, já nesse livro como é dito, não só numa luta entre trabalhador e capital, mas também já está presente nas lutas antirracistas, nas lutas feministas e nas lutas das periferias dos países.
E isso é interessante. Outra forma de ataque foi a utilização da fronteira com a Colômbia e as bases militares norte-americanas ali implementadas. E aí é outro elemento que a gente pode pensar pro hoje, já que agora a gente teve a eleição de Gustavo Petro, né? O que pode indicar aí uma consolidação de certa esquerda latino-americana que é interessante. Os Estados Unidos, então, buscam um apoio exterior, né? Seja pelas redes sociais, pela disseminação de fake news, como o que aconteceu em El Salvador, e a gente trouxe um episódio sobre isso também na temporada passada, quando a gente apresenta o Martim Baró. E a ideia é garantir uma visão internacionalizada para criminalizar um povo que luta pela sua emancipação. Com isso, também surge aquele discurso de uma catástrofe humana. Assim, existe uma necessidade da intervenção, seja por ONGs, ofensivas militares ou paramilitares. É aquele velho discurso que a gente ouve dizer, que inclusive o Bolsonaro tentou trazer aqui, eles estão vivendo uma calamidade, e por isso a gente precisa intervir, a gente precisa derrubar esse governo. O objetivo daqui também é trabalhar por que existe certas calamidades sociais ou catástrofes humanas, né? Quem que realmente causa isso? Recentemente a gente teve uma tentativa fracassada de golpe com invasões paramilitares. Isso daqui era quando eu estava escrevendo o episódio, então começo do ano. E a declaração de que Juan Guaidó seria o presidente, que não só se mostrou falha, como foi a ponte para desvio de dinheiro. Quando vocês tiverem acesso a esse material, vocês vão ver que tem lá uma nota de rodapé com o link sobre o desvio de dinheiro feito por toda a equipe do Juan Guaidó, tá? Diante de uma ofensiva ininterrupta, o governo venezuelano também se colocou em estado de alerta permanente. Seriam muitas as iniciativas nesse sentido que vêm garantindo a manutenção dos governos Chávez e também Maduro, que passam por mudanças nas Forças Armadas, pela criação de milícias bolivarianas, que bem interessante, pela organização do povo em comunas, pela realização de missões, que são ações massivas do governo levando saúde, educação e moradia a setores antes excluídos dessas políticas públicas. Portanto, o ponto de resposta dado é um ponto de fortalecer as bases. Se posicionando assim contra o imperialismo norte-americano, com exemplos de resistência e um rumo ao socialismo e a superação das formas capitalistas de produção, com os acordos sendo feitos com China, com a Rússia e com a presença de apoio de outros países da América Latina, podemos agora entrar de cabeça nesse processo que nos interessa, né? Que é o processo na Venezuela. Agora a gente entra no livro América Latina na Encruzilhada. Como eu disse, esse da Ana Penido é bem pequeno, né? E o América Latina na Encruzilhada, ele já é um livro grande. Onde Roberto Santana Santos irá nos apresentar uma breve história e também uma análise da Revolução Bolivariana. Partindo daquilo que, nas palavras de Chaves, foi a última revolução do século XX, mas também foi a primeira do século XXI. E se trata de um processo revolucionário por ser uma transformação total e radical das estruturas socioeconômicas da sociedade. O país não chamava muita atenção, além de ser o país de Simão Bolívar, um grande líder da libertação nacional sul-americana contra o jogo espanhol do século XIX. No episódio lá sobre, sobre Veias Abertas da América Latina, a gente trata um pouco do Simão Bolívar, tá? Até o momento do Caracatzo, que é uma rebelião popular que atravessa os eventos na Venezuela e também na América Latina, marcando também o início de uma série de eventos e movimentações na sociedade venezuelana que levariam à ascensão de Hugo Chávez e à constituição das forças sociais que compõem o chavismo. Com isso, a Revolução Bolivariana se torna o mais importante passo do século XXI na América Latina. No nível local, ela consegue resgatar e atualizar o projeto de integração latino-americana que era idealizado por Simão Bolívar lá no século XIX e radicalizado pela Revolução Cubana do século XX. Em nível mundial, conseguiu retomar o socialismo e a luta de classes, conceitos que haviam sido banidos desde o fim da União Soviética, em 1991, e da hegemonia liberal, colocando-se como vanguarda da luta revolucionária do mundo, propondo retirar a esquerda dessa defensiva que lhe foi imposta pelo capital globalizado. Portanto, a partir desse texto e também do objetivo do episódio, a gente vai buscar entender um pouco mais desse movimento, assim como desdobrar os acontecimentos da Revolução, suas forças e suas formas de organização. Quando eu idealizei falar sobre a América Latina, o que eu tinha em mente era, a gente precisa tornar o podcast algo mais voltado pra gente, para realmente pautar o que a gente precisa para a Revolução. Foi interessante essa volta para a Venezuela. Porque é isso, a gente sabe da importância da Revolução, a gente
trabalha bastante, a gente fala de Hugo Chávez para cá, Hugo Chávez para lá, mas, lendo, eu senti que eu sabia muito pouco, quase nada. Porque a gente discute o que está acontecendo agora com Maduro, as tretas entre os partidos comunistas da Venezuela, as sanções, mas de onde isso veio? Como isso veio? Como que está até lá até agora? Bom, não é possível falar sobre o processo sem observar a questão do petróleo e o Pacto de Ponto Fijo. A presença do petróleo tinha sido verificada já no final do século XIX, mas somente quando a indústria petroleira cresce, ali passa a ser um alvo. Um país que era agrário e pobre começa a ter uma grande exportação daquilo que era chamado como ouro negro, desencadeando um desenho planejado de sua estrutura socioeconômica. Um grupo específico desenha. Desenvolveu-se uma burguesia rentista que vivia apenas dos percentuais repassados pelas multinacionais, que extraíam o produto e do aluguel de propriedades. E aí também vai surgir uma classe média que será servente desse projeto e um proletariado urbano e rural. Então, primeira coisa é, quando começa esse desenvolvimento econômico, forma-se uma nova estrutura socioeconômica, planejada por esses grupos ali que tinham certo alcance, que vão extrair o produto, repassar para as multinacionais, aquela famosa exportação de commodities, e também vão estar alugando propriedades. E com isso vai surgir uma classe média, né? Ele vai, entre aspas, o país vai, entre aspas, se desenvolver, e o proletariado vai se formar proletariado, tanto no nível urbano quanto no nível rural. E aí a gente tem o tripé venezuelano apresentado pela renda de petróleo, importação e o latifúndio improdutivo. Mas as próprias frações da burguesia começam a entrar em conflito. Uma parte era rendida ao interesse do capital multinacional, e a outra queria uma espécie de nacional desenvolvimentismo, sabe? Uma velha discussão querida da gente. Nesse tempo, as forças proletárias ganham força com a construção de sindicatos, partidos e outras formas de luta, com destaque ao PCV, Partido Comunista da Venezuela, que é fundado em 1931. Obviamente, às vezes fica aceito, às vezes está na legalidade, as organizações de trabalhadores terão o mínimo de espaço possível, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante, até eu estou lendo sobre a Bolívia, a gente tem esse elemento que nos anos 30, mais ou menos, às vezes antes, às vezes depois, começa a se formar certas organizações de esquerda, assim como foi aqui no Brasil, né? Mas, geralmente, até a Segunda Guerra Mundial, os espaços ainda são restritos. Seguindo o padrão latino-americano, após essa guerra, a gente tem a formação de um governo ditatorial e é considerado um dos mais ferozes lá no país, que foi no comando do general Pérez Jiménez, que foram 10 anos de autoritarismo com apoio dos Estados Unidos, se juntando com a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, a de Anastácio Somoza na Nicarágua e a de Rafael Trujillo na República Dominicana. E isso é outro elemento. A gente está analisando a América Latina, não só, estamos falando de Venezuela, mas todo momento tem relação com países de fora. Direitos fundamentais foram retirados, não havia eleições diretas. Por outro lado, Caracas começa a se modernizar, já que era a Venezuela petroleira. Surgem as dívidas do governo e vários setores se derretem. Aparece aí o elemento do descontentamento popular. Enfim, ainda está meio solto, mas a gente vai juntando as coisas, tá? Em 21 de janeiro de 1958, a gente tem uma greve geral com grande força do PCV, o Partido Comunista da Venezuela. Eu sempre vou tentar trazer as siglas e os nomes completos das organizações, tá? 2 dias depois, o ditador perde seu apoio e foge. Encerra-se assim a ditadura. Olha que engraçado. Os comunistas, porém, estariam excluídos da reorganização do sistema político no pós-ditadura. Quem estava incluindo, então? Vamos lá. Os comunistas estão fora. A AD, que é a Democrática, que é uma versão venezuelana dos partidos sociais democratas europeus do pós-guerra, continua presente. E a gente sabe, né, que a social-democracia europeia pós-guerra é de corte liberal e anticomunista, portanto, a ação democrática não vai diferente. O COPEI, que é o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, com certos setores sociais cristãos, e a URD, União Republicana Democrática, que tem um caráter liberal. Surge assim o Pacto Ponto Fijo. A ideia era uma democracia, ou melhor, uma república liberal restrita, em que esses setores dominantes alternassem o poder.
As disputas eram atenuadas pela participação desses três partidos e pela manutenção repressiva a partir do poder estatal, buscando não só reprimir, mas também cooptar os diversos setores populares que não estavam inseridos no pacto. Reparem então que é isso, né? A gente vai alternando poder aqui e é isso. Aí ninguém reclama de ninguém. Nas palavras de Gilberto Marigoni, o Pacto de Ponto Fijo, de saída, tinha a pretensão de reduzir as diferenças ideológicas e programáticas entre os seus signatários e lançar as bases para uma convergência de interesses que tinha como ponto de apoio o domínio do aparelho do Estado. O pacto representou o jeito de acomodar na partilha de poder as diversas frações das classes dominantes, incluindo aí aquele grande conhecido, o capital financeiro, as empresas do petróleo, a cúpula do movimento sindical, as igrejas e as forças armadas. O RD, que já estava instável, se retira do pacto e perde sua força. A ação democrática passa a tomar conta da maior central sindical do país e os cargos principais do Estado são divididos com a COPEI. Como o comando da Câmara de Deputados e do Senado, comissões legislativas, indicações para a Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República. Então eles vão dividindo ali, cada um vai dominando um certo setor da sociedade e todos se acomodam bem, né? A Constituição de 1961, então 10 anos depois da greve geral, oficializa os acordos. Primeiramente que os votos vão para os partidos e não para as pessoas. E em segundo lugar, a partir dos acordos, acontece uma repartição entre aqueles que representavam a mesma classe dominante venezuelana e os interesses do capital estrangeiro, com amplas redes de clientelismo e corrupção. Mesmo querendo suas necessidades atendidas, a população só tinha a opção de votar nos partidos, mantendo o pacto. Então, mesmo que não quisessem, era o que tinha, tá? Nesse período, inclusive como eu pude ver no curso de Ciências Sociais, na matéria de Ciência Política, a Venezuela seria definida como algo democrático entre os anos 60 e 70. Quando sofria golpes, esse pacto de Ponto Fijo e a intervenção de Washington. O que manteve essa vida de 10 anos foi o petróleo. A OPEP, Organização dos Países Exportadores do Petróleo, é fundada em 1960. E com a alta dos preços do produto no mercado internacional, mesmo sem a diminuição da desigualdade, esbanja um ar de bonança. E talvez fosse para as classes dominantes. Surge a estatal, PDVS, Petróleo de Venezuela S.A., que, contudo, não diminuía as ações do capital estrangeiro. Importante, a gente tem que lembrar quem estava no controle, né? Mas, no início dos anos 80, a gente tem alguns acúmulos. Seja a queda dos preços do petróleo, a crise da dívida externa, os Estados Unidos então começam a drenar os recursos venezuelanos para que essa hegemonia neoliberal pudesse se estruturar. Os países periféricos, mais uma vez, deveriam ter suas economias destruídas. Uma crise que em setembro de 83, especialmente o dia 28 de setembro, afeta Brasil e México, que se encontravam quebrados, e chega na Bolívia. Não há como recuperar que a organização do sistema de pacto de Ponto Fijo, com isso, novos partidos, entram em cena. Então o Ponto Fijo começa a quebrar, né? Porque a gente tem que lembrar que, por mais que a população vivesse uma situação já triste, não tinha força social para combater aquela hegemonia. Quando essa hegemonia entra em crise, é o momento que eles começam. E, em 1988, Carlos Andrés Pérez iria ser a prova dessa falência do pacto. Era da Ação Democrática, a AD, e havia governado naqueles bons tempos. Dessa vez, não seria assim. A gente tem uma clássica cena da América Latina, né? Desemprego em massa, custo de vida monstruoso. No começo de 89, o presidente aceita um empréstimo do FMI de mais de 4 bilhões. E os contras exemplificam tudo o que estamos construindo sobre esses projetos, né? Então, ele aceita um empréstimo de 4 bilhões. O que ele deveria fazer a partir disso? O pacote incluía desvalorização da moeda nacional, o bolívar, redução do gasto público e do crédito, liberação de preços, congelamento de salários, aumento dos preços de gênero de primeira necessidade. Tudo pelo lucro, nada para o povo. Longe de visar a melhora de sindicatos econômicos, algo que o neoliberalismo nunca foi capaz de fazer, as medidas provocariam uma piora na realidade venezuelana. E aqui entra já um elemento que eu acho sempre bom frisar
principalmente quando a gente fala com a direita, né? Porque a direita da hora fala, porque o povo venezuelano tá passando fome, não sei o que, não sei o que. Primeiro que não é bem assim. É o objetivo exemplificar aqui que não é bem assim. Mas também entender que esse contexto de fome, ele foi provocado na Venezuela antes de qualquer revolução. E ele foi provocado para que elites econômicas pudessem se beneficiar disso. Tá? Sempre importante frisar isso. Com isso, já em fevereiro, dia 27, e aí, né, no ano seguinte, começam as respostas através de protestos que começaram em terminais de ônibus. As manifestações foram crescendo, se multiplicando de forma espontânea. Surgiram barricadas nas ruas. Perdão, calma aí, não lembro qual ano que é, a gente já entra nisso. Surgiram barricadas nas ruas, saques que fecharam comércio e queimas de ônibus. Uma explosão social de raiva e descontentamento, sem pauta ou organização, escancarando a crise do país e a falta de representatividade política. O evento, então, vai se espalhando por várias cidades, mas o nome dado ao evento, por causa da cidade que começa, é Caracazo. O presidente, mais uma vez, acaba com os direitos do povo. Qual o resultado disso? Um massacre. A repressão aos atos e manifestantes se dá com munição letal, invasão em favelas e bairros pobres. Mesmo com forte repressão, as mobilizações se tornam um elemento cotidiano, seja desorganizado ou organizado. Eram sintomas de uma crise geral na sociedade venezuelana. Uma pessoa do exército estava observando tudo isso. Um jovem tenente-coronel, fundador do MBR-200, Movimento Bolivariano Revolucionário 200, em referência ao bicentenário de nascimento de Simão Bolívar. Diferindo de outros países, os militares venezuelanos tinham uma formação universitária continuada no próprio país em suas próprias universidades, e já passavam por recrutamento e trabalho de base com a própria esquerda. O PCV foi um dos poucos partidos comunistas que seguiam a linha de Moscou de investir na linha guerrilheira, mesmo que a tenham abandonado posteriormente. Portanto, os militares se encontravam desconectados daquele processo autoritário e, por vezes, entreguistas. E aqui entra um elemento bem interessante, que é justamente essa diferenciação da ala militar, que não é algo que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Lá eles tinham, inclusive, uma formação universitária dentro das universidades públicas do país. Interessante. Em 4 de fevereiro de 92, o MBR-200 parte para ação, quase que sem apoio popular, mas com cerca de 6 mil militares. O chamado de 4F terminou, após horas de combate, com o acordo. Hugo Chávez se rende, mas pede dignidade e a aparição da TV para um discurso. Então, em 92, esse movimento bolivariano revolucionário tenta uma revolução. Acontecem combates e ele é encerrado com um acordo entre Hugo Chávez e naquela época, presidente, né? Aonde ele pede dignidade como preso político, mas também pede para aparecer em um discurso. Nesse discurso, que vai estar disponibilizado no link de arquivo de texto, mas que pode ser acessado ao pesquisar Hugo Chávez, 4 de fevereiro de 1992, ele diz que, e aqui eu vou citar as palavras de Hugo Chávez, tá? Antes de mais nada, quero dar bom dia a todo o povo da Venezuela. Esta mensagem bolivariana é dirigida aos valentes soldados que se encontram no regimento de paraquedistas de Aragua e na Brigada Blindada de Valência. Companheiros, lamentavelmente, por enquanto, os objetivos que nos colocamos não foram atingidos na capital. Quer dizer, nós, aqui em Caracas, não conseguimos controlar o poder. Vocês agiram muito bem, porém, já é hora de refletir. Virão novas situações, e o país tem de tomar um rumo definitivo a um destino melhor. Assim que ouçam minha palavra, ouçam o comandante Chaves, que lhes lança essa oportunidade, para que, por favor, reflitam e deponham as armas. Porque, em verdade, os objetivos que traçamos em nível nacional são impossíveis de serem alcançados. Companheiros, ouçam essa mensagem solidária. Agradeço sua lealdade, agradeço sua valentia, seu desprendimento. E eu, diante do país e de vocês, assumo a responsabilidade desse movimento militar bolivariano. Muito obrigado. Essas são as palavras de Hugo Chávez. O por enquanto entra para a história.
E o 4F não foi interpretado pela população venezuelana como uma tentativa de golpe de Estado, mas sim como uma insurreição contra o governo que castigava o povo com miséria e precariedade enquanto os ricos viviam luxo. O respaldo popular estava posto. O movimento e o povo queriam a deposição das autoridades e uma nova eleição para seus sindicatos. Além disso, queriam o fim das privatizações, o congelamento de preços e a crítica à dívida externa. O MBR-200 trazia pautas populares. Hugo propunha uma Assembleia Nacional Constituinte, com a eleição feita pela população e a formulação de uma nova Carta Magna a partir disso. Seu irmão, Adán Chaves, militante marxista, foi um dos que investiu no diálogo entre os militares do MBR-200 e a militância de esquerda. E aí, Adán Chaves, irmão de Hugo Chaves, que eu nem sabia quem era, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, vai tentar fazer esse contato entre a ala militar e os militantes de esquerda, né? Porque a gente sabe que em diversos contextos, o papel do exército qual é? Na Venezuela, acontece um elemento diferente. Então esse contato é trazido para o jogo. A crise se aprofundava, qualquer chance de democracia e reorganização social havia se esfarrapado desde o pacto. O país necessitava de uma reviravolta total, capaz de refundar aquele sistema político e trazer as massas para o centro das decisões. Ou seja, uma democracia de verdade. E esse era o plano de Hugo Chávez. Da prisão ele recebia várias visitas e já estava pensando em se candidatar. Agora, pelo MVR, Movimento Quinta República. O V era a marcação dos 5 em números romanos, tá? Já que haviam sido proibidos símbolos patrióticos, ele demarcava a ruptura com o que vinha antes, né? E aí é aquela coisa de história venezuelana, que aquela posta era a 4ª vez de uma república, ele propunha então a 5ª. A proposta da Assembleia Constituinte começa a aglutinar forças. Carro-chefe da campanha chavista, a proposta era convocar os venezuelanos a reescreverem a Constituição do país, passando a limpo o cenário político. Ele é, então, eleito em 6 de dezembro de 1998, com mais de 50% dos votos, superando tanto a Ação Democrática, AD, como a COPEI. E era uma guinada que ia contra o cenário latino-americano, sendo eleito, apesar de antineoliberal nacionalista, com apoio de forças de esquerda, que pese ainda não se falasse abertamente em socialismo. Os meios de comunicação da hegemonia neoliberal tratavam aquilo como uma aberração. A própria esquerda tinha dificuldade em entender esse processo. Era difícil imaginar que aquele triunfo ressoaria para a história regional como o início de um processo de avanço das lutas populares e vários eleitorais de forças progressistas, recolocando a revolução, o socialismo, a luta de classes e tantos outros termos e conceitos então abandonados, de volta à ordem do dia. Então, o processo bolivariano vai ter esse importante papel de recolocar no mapa o socialismo, a ditadura do proletariado, a revolução, o próprio comunismo. Hugo Chávez foi fiel aos seus princípios e, quando empossado, em 2 de fevereiro de 99, emitiu um decreto convocando o processo constituinte. Os deputados foram eleitos em julho e quase para todas as 131 cadeiras foram eleitas pessoas do chamado polo patriótico que eram alinhadas com o governo. E a Constituição de 99 marca um novo passo para a estrutura e as instituições da Venezuela, mas também abre uma nova possibilidade para a América Latina, por defender uma democracia participativa e protagonista, já indo muito além dessa desbotada democracia representativa liberal, muito além dessa falsa democracia que a gente tem. Elemento que prova o fato são os referendos revogatórios. Olha que interessante. A população é a única que pode convocar um referendo deste nível para remover alguém de seu cargo ou para praticar as reformas da Constituição. Esse papel deixa de ser do Legislativo. Também surgem mais 2 poderes, daqueles 3 padrões, tendo o poder eleitoral, que segue uma proposta de Simão Bolívar para a organização da estrutura eleitoral, e também o poder cidadão, que tem na sua formação a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública e a Controladoria-Geral da União. Então reparem que dentro dessa nova forma de instituições, a gente ainda tem o poder legislativo, mas ele não define mais sobre a Constituição ou sobre a remoção de cargo. Isso é parte da população. A gente sabe como funciona no Brasil, né? Mas também
O poder cidadão vai englobar a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública e a Controladoria-Geral da União. Então sabe quando a gente fala de PGR, CGU, para falar, por exemplo, do que aconteceu no caso Bolsonaro, no qual a Procuradoria-Geral da República defendia o presidente? Isso não era papel do governo, era papel da população. Nessa nova Constituição são finalmente reconhecidos os direitos indígenas e a proteção ao meio ambiente. Mas agora, também, os conselhos populares e assembleias de bairro são vistas como entidades políticas, processo que a gente vai abordar mais pra frente. Surgem propostas para melhoria de infraestrutura e propostas culturais. O que acontece é um modelo que busca construir uma democracia de base no país, que passa a ser chamada de, o país, né, passa a ser chamado de República Bolivariana da Venezuela. Com essa nova arquitetura do poder, o povo não é só participativo, como são parte essencial das grandes decisões do país. Uma revolução já estava a caminho. No primeiro momento, os investimentos estrangeiros são mantidos. E há uma reabilitação da OPEP, né, pela Organização do Petróleo. Importante citar que o que era adquirido pelo petróleo, agora, graças ao governo de Chávez, buscava resolver problemas sociais internos. Então, aquele dinheiro não era para abastecer as grandes elites, mas era para resolver problemas sociais internos. Surgem, portanto, leis de terras, do desenvolvimento agrário, de pesca, hidrocarbonetos, além de restaurar os setores de finanças, ferrovias, segurança, gás, eletricidade. A reforma agrária começa a acontecer com a destinação de terras ociosas aos pequenos camponeses e a agricultura familiar, que agora tinham esse apoio institucional. Com a articulação entre governo e população, forma-se uma nova conjuntura e uma nova utilização dessas instituições que buscavam alterar a funcionalidade de mecanismos constitucionais. Mas, quanto mais caminhava, mais era visto como ameaça pelos poderosos e pelos aliados dos poderosos, desde o governo de Bush até a classe média alta dentro da própria Venezuela. Daquela forma clássica surge então o começo de um golpe. Uma conspiração a partir de grupos que tinham seu lucro diminuído. Desde as leis habilitantes, aquelas que focavam na questão de propriedades, até para setores com interesse no petróleo. Ao final de 2001, setores das direitas vão às ruas. E ali começa uma massificação desses setores, que iam às ruas, pasmem, enrolados em faixas nos Estados Unidos. O governo chavista era taxado de comunista, de terrorista, e seus apoiadores pobres viviam de esmolas do governo. Para quem acompanhou a discussão que a gente fez sobre as direitas a nível de intervenção, esse é um padrão de modus operandi deles, né? Aqui o Brasil é um exemplo disso. Mas o povo não observava quieto. Enquanto os ricos se concentravam nos bairros de ricos, as massas começavam a se preparar para a revolução. E as organizações, assembleias, movimentos de bairro e de baixo, das periferias, vão também às ruas. Começa um processo de polarização e de organização massivo. No dia 11 de abril de 2001, uma manifestação da oposição é realocada para bater de frente com os manifestantes pró-governo. Vamos lá. Existem documentários que vão estar linkados, né, no texto. Mas, de um lado, a gente tem manifestações de oposição a Hugo Chávez, e de outro lado, a gente tem manifestações pró-governo. Alguém articula para que, em certo dia, 11 de abril de 2001, esses dois grupos se enfrentem. Nesse momento, os registros captam atiradores de elite eliminando pessoas de forma aleatória. E a mídia internacional presente tentava jogar a culpa no colo de Hugo Chávez, pedindo a sua renúncia e reforçando aquele discurso hegemônico neoliberal. Os canais privados de lá distribuíam o mesmo conteúdo. O Palácio de Miraflores, onde o presidente ficava, foi cercado por golpistas. A mídia estatal VVT foi tomada por golpistas. Surgiram ameaças de bombardeios ao palácio e exigiam a renúncia do presidente. Após horas de discussão, incluindo uma conversa com Fidel Castro, Hugo Chávez se entrega, mas sem aceitar e sem assinar sua renúncia, alegando ser refém de forças golpistas. No dia 12, então, um dia depois, as forças oposicionistas comemoram e começa uma caça aos aliados de Hugo Chávez. A embaixada cubana, que era buscada por refúgio,
teve sua água e sua luz cortada. Além disso, setores de empresariados e políticos da direita já anunciavam Pedro Carmona como presidente de um governo de transição, anunciando também a destituição da Assembleia Nacional e de todos os eleitos para os cargos daquele governo. Quem prontamente reconhece aquele governo como legítimo? Estados Unidos da América e a Espanha. O Brasil de FHC não reconhecia ainda. Porém, uma coisa não era noticiada. O povo venezuelano estava se movendo. Na manhã do dia 13 de abril, os conselhos comunais, as assembleias de vizinhos, outros coletivos chavistas tomaram as ruas da capital do país em marcha rumo ao Palácio Miraflores para exigir o retorno de Chávez. Com apoio popular, com o apoio de militares que eram leais ao presidente, tomam o palácio, rendem as pessoas da oposição, mas Pedro Carmona consegue fugir, né? Aquele que foi colocado como presidente na época pelas forças de direita. Quando fuzileiros sobem ao telhado do palácio com a boina vermelha, que era um símbolo chavista, a notícia se espalha. Vários quartéis e movimentos começam a se pronunciar num contragolpe. E onde estava o presidente? Ele foi resgatado por militares leais e havia conseguido fugir, retornando na madrugada do dia 14. Foram 72 horas, 3 dias, para reverter uma das mais cruéis tentativas de golpe, que demonstram a força da Revolução Bolivariana, a organização das massas e a politização dos militares com o viés socialista. A direita do país saiu totalmente desmoralizada ao perder todas as quedas de braço com o governo. Por outro lado, Hugo Chávez conseguiu consolidar sua hegemonia popular, colocou em marcha o seu plano. A Constituição estava reformada, a economia se recuperaria sob a égide da soberania nacional em termos antineoliberais, e a maioria da população, sobrevivente das terríveis provocações, estava disposta a dar o sangue pela Revolução Bolivariana. A situação ficou clara para Chávez. Com o controle da política e da economia, essa população que lutou bravamente devia ser assistida em suas necessidades, e a continuidade e aprofundamento do seu projeto não cabiam ao capitalismo dependente. A Revolução Bolivariana se tornara declaradamente uma revolução socialista. Educação, saúde, habitação, previdência social, apoio às cooperativas, comunas e microempresas foram algumas das políticas públicas desenvolvidas. As ações do governo que caminhavam lado a lado com politização e organização popular fizeram um dos países mais desiguais começarem a melhorar seus indicadores. Surgem as missões que incluíam, por exemplo, a missão Bairro Adentro, com a instalação de consultórios médicos em cada bairro e favela do país, contando com o apoio da ação solidária cubana, que apesar das ações da direita, obteve grande apoio da massa popular. Houve uma reforma no ensino, ao ponto de em 2005 a própria ONU reconhecer o país como livre de analfabetismo. Também a criação de universidades públicas. Não era somente uma política educacional, mas era uma necessidade revolucionária, educar uma população até então desvalida, e também de produção de conhecimento para a emancipação nacional, contra uma educação mercadológica e colonizada. Pausa para falar aqui e lembrar vocês que de quinta-feira nós estamos lendo às 2 horas Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Surge o projeto de construção de moradias populares, buscando erguer não só apartamentos minúsculos, mas bairros inteiros, pensando no tamanho das famílias, no transporte, espaços para esporte, culturas, para as festas e também assembleias políticas. Com a aliança feita com a China, os apartamentos possuem fogão, geladeira, máquina de lavar e micro-ondas. Tudo vai estar referenciado no nosso drive, tá, família? O trabalho doméstico é considerado profissão e com isso milhões de mulheres ganham acesso à previdência. Em 2018, a Venezuela se tornou o primeiro país da América Latina a ter 100% de seus idosos recebendo algum benefício previdenciário. E a nova legislação trabalhista estabelecia que o trabalho era um direito, de acordo com a capacidade de cada um. Proibindo demissão sem justa causa, proibindo terceirização e desigualdade salarial por gênero, tendo inclusive os idiomas indígenas declarados como oficiais. Além disso, pais e mães não podiam ser demitidos pelo menos 2 anos após o nascimento de filhos. Surgiam ativas à comunicação, tendo que rebater a principal rede utilizada de lá, o Twitter. Surge a Telesur, um canal de televisão nacional que atuava também na Argentina, tinha transmissão em Cuba, Bolívia, Equador, Nicarágua e Uruguai. Apesar da saída da Argentina em 2019, de Equador e Uruguai, conforme governos de direita assumiam. Não ficando só aí, surgem acordos com a China, Rússia e Irã. E para completar, surge o acesso e a produção da comunicação como um direito democrático daquele povo venezuelano. Rebatiam o imperialismo redirecionando suas forças e apoios. Era uma revolução no sentido mais profundo de sua palavra. Sua base está principalmente nos trabalhadores pobres. O socialismo do século XXI defendido por Chávez deve caminhar para um Estado comunal. Poderíamos qualificar essa ideia como uma via venezuelana para o socialismo e para o comunismo. Os conselhos comunais, que eram responsáveis por planejar e executar
obras e melhorias em suas localidades recebem a companhia de fábricas e serviços cooperativos ou autogestionários, com apoio do poder público. Da junção dessas diversas experiências socialistas, nascem as comunas, entidades que pretendem ser o embrião do poder popular e da transição socialista na Venezuela. As comunas são entidades territoriais, abarcando as iniciativas descritas acima, visando a autoprodução e o autogoverno. Esses são os principais objetivos da Revolução Bolivariana: construir o socialismo do século XXI e o Estado comunal. Em 2006, Chávez é reeleito, mas como todo processo, a sociedade se divide. Inimigos aparecem e alguns setores rompem com o governo. Em 2012, o número de eleitores dobra por medida do governo para disponibilizar identidades, já que boa parte da população não tinha nem carteira de identidade. Novamente eleito, com seu discurso conhecido por um relâmpago na chuva, fez sua despedida ali no 4 de outubro de 2012, falecendo 5 meses após o pleito. Seu último pronunciamento foi no qual indicou a necessidade de tratar seu câncer em Cuba. Maduro, seu vice-presidente, aparecia ao lado do presidente. Para não perder a unidade do movimento chavista, era o papel de indicar o sucessor e também de manter o processo revolucionário vivo. Era a saída de Chávez da vida, mas a sua entrada para a história. Novas eleições são chamadas. A direita viu uma oportunidade, mesmo com pouca diferença, mas quem ganha é Maduro. E começa o mandato de Maduro, que já havia atuado no sindicato de transportes, com ônibus e também de metrô. Começam os anúncios de fraude pela direita e incessantes ataques, que logo foram sufocados. A politização, a melhoria material da vida do povo, foi o grande legado de Chávez. Os Estados Unidos compreenderam que não haveria adesão popular a um golpe contra Maduro, enquanto as condições de vida dos venezuelanos continuassem melhorando, como os indicadores sociais apontavam. Era necessário isolar o chavismo da massa, colapsar o país e apresentar a Venezuela internacionalmente como uma ditadura. Além de questões econômicas, temos mudanças de conjuntura. Golpes em Honduras em 2009, no Paraguai em 2012 e no Brasil em 2016. Eleição de governos de direita e de extrema direita. A Venezuela realmente se isola na América do Sul. Momento que os Estados Unidos aplicam uma nova forma de guerra. A guerra de quarta geração. Essa que é classificada a partir da terminologia de uma guerra psicológica, como a gente trabalhou aqui a partir de Martim Baró. Os exércitos militares são substituídos por grupos de operações descentralizados, especialistas em insurgência e contra-insurgência e por especialistas em comunicação e psicologia de massas. Tudo também estará referenciado. É nisso que utilizam-se as redes sociais e os grandes conglomerados empresariais da mídia, que seguem a posição ditada pelo Departamento do Estado norte-americano e começam um processo de sabotagem e aplicação de sanções. As empresas privadas começavam a praticar sabotagem, contrabandeando produtos para a Colômbia, desviando para a especulação dos dólares concedidos pelo governo para importação de mercadorias, entre outras práticas. O objetivo dessa ação coordenada entre órgãos do governo norte-americano e a burguesia local consistia em deteriorar as condições materiais de vida da população que tinham sido significativamente melhoradas pela Revolução Bolivariana e, assim, provocar o descontentamento geral, a guerra psicológica, que quebraria essa hegemonia chavista nas sociedades e nas instituições, levando ao golpe de Estado. Em 2015, a direita avança sobre o legislativo, com a vitória na Assembleia Nacional. Agora é reconhecida pelos Estados Unidos como uma tentativa de dividir as forças militares, sem sucesso. A Assembleia não aceita Maduro como presidente e age inconstitucionalmente. Com isso, a Suprema Corte intervém e anula os atos da Assembleia, impedindo a própria direita de atuar dessa forma. A oposição, então, em 2017, atinge o auge das manifestações. Mas a ala chavista também tomava as suas, e a guarda bolivariana atuava para impedir esses atritos. Sem balas de borracha, mas com canhões d'água, tetes e bombas de gás. Começam atentados contra as bases do governo, como prédios, sedes, chavistas são assassinados. Apesar do terrorismo, os atos eram tratados pela mídia internacional como uma simples luta contra a ditadura de Maduro. Após muita violência, sem resultados para a oposição, a própria direita começa a abandonar suas ações. Sua base social, então, vai se perdendo. Esse foi o momento exato em que o chavismo contra-atacou e retomou a hegemonia social. É convocada mais uma Assembleia Nacional. O plano de disputa volta a ser o de participação popular. A direita nega-se a participar. Existe um intenso sentimento popular no país que foi construído pelo chavismo, de rechaço a qualquer solução política de força e de valorização de participação cidadã nos momentos decisivos. Assim, Maduro isola a direita.
Não era necessário ser filiado para se candidatar. Separam-se então duas constituintes. E aqui entramos em outros pontos interessantes. Uma territorial, em que havia eleições para deputados pelos municípios. E outra setorial, em que eram separados os setores, sendo eles trabalhadores, empresários, camponeses e pescadores, aposentados e pensionistas, estudantes, indígenas, pessoas com necessidades especiais, representantes de comunas e conselhos nacionais. Alguns setores ainda tinham subdivisões, como os de estudantes entre escola pública, privada e de missões, e as categorias trabalhistas. Para a representação indígena, havia uma eleição própria, seguindo seus costumes ancestrais. Até tentativa de morte, Maduro sobreviveu, saindo da sombra de Chávez e sendo efetivamente uma liderança. Até o momento, a Revolução Bolivariana mantém o poder estatal e a capacidade de mobilização social. A mobilização constante do povo para repelir as tentativas de invasão do território venezuelano e a disciplina revolucionária que a população apresenta para superar os atos de sabotagem, sem cair no caos e no enfrentamento generalizado, demonstram o grau de organização e politização construído ao longo de 2 décadas de processo revolucionário. É apostando nessa mobilização popular, nas unidades das Forças Armadas e nas relações internacionais multipolares construídas ao longo de 20 anos que a Revolução Bolivariana continua resistindo aos ataques imperialistas e construindo um novo tipo de sociabilidade para além das imposições do capital. A próxima parte, então, vai constituir e entender melhor esse processo que a gente foi apresentado agora de uma forma geral. Tá? A gente vai estudar o que foi o Caracatzo, quais forças sociais estavam lá, por que aconteceu do jeito que aconteceu? Qual a relação entre as comunas e Hugo Chávez e depois entre as comunas e a Venezuela e Maduro? Mas também, quais foram os erros que a gente tem que aprender? E quais foram os acertos que a gente pode se utilizar para obter mais força? Continuando, então, a discutir a Venezuela, a gente entra na última referência dessas disponibilizadas, né? Onde a gente vai tentar observar o processo da construção do poder dos de baixo, aqueles que apresentam a saída para a formação do Estado, ou melhor, para a formação de um não-Estado comunal. A gente entra, então, em Construindo a Comuna, Democracia Radical na Venezuela, de Jorge Sicariello Maher, livro da autonomia literária, lembrando o hashtag Morcego na Autonomia, te dá 20% de desconto em todos os produtos lá, tá? E essa era uma referência que só aparece agora porque ela precisava da construção feita anteriormente, do momento histórico, para a gente entender qual é o lugar das saídas revolucionárias e para onde essas massas populares estão apontando, até para a gente pensar na construção do processo revolucionário brasileiro. O prefácio desse livro é escrito por Zé Dirceu, na época que ele estava preso, né? E ele remete aos momentos de 2002, quando diz que, abre aspas, sem vacilar, disse: se eu fosse venezuelano, pegava em armas para defender o governo e a Revolução Bolivariana. De acordo com ele, esse livro então vai ser uma oportunidade rara para conhecer uma experiência radical, democrática, política, cultural, socioeconômica. As famosas comunas. Uma forma de organização de revolução democrática, participativa, com conteúdo radical, que apesar da correlação de forças e do meio social, pode construir apenas um coletivo político, ser produtiva, de autodefesa, armada, é política, cultural e é também poder popular. Enfim, a gente tem, né, dentro da literatura marxiana, né, de Marx, um dos momentos mais importantes sendo a Comuna de Paris. E é interessante que aquele ideal de comuna, embora sofra adaptações, e na verdade, por sofrer as adaptações necessárias para o cenário específico dos países, cada vez mais vai apresentar saídas mais concretas, né? E é isso que a gente quer observar aqui. A gente quer observar não só a Revolução Bolivariana, a Venezuela e o que foi o Chávez, e como fica o chavismo, mas quais são os outros atores sociais que estão por trás da consolidação e contínua manutenção de um Estado que ainda se defende das intervenções norte-americanas, tá ligado? Ele ressalta ser importante analisar isso devido aos momentos que a gente passou entre 2013 e 2016, nos sentidos de cooptação e golpes, mas também da conjuntura de 2018, né? Com a eleição de Bolsonaro aqui, com a prisão do Lula, enfim, esse desenho da extrema-direita que a gente vê até hoje. Se a gente pensar agora na Argentina, a questão do Equador e por aí vai. Aqui a gente tem movimentos de direita com forte ligação com os Estados Unidos, né? Desde a Lava Jato, Moro, movimentos como o MBL,
Lá a gente também tinha, por exemplo, a Operação Liberdad e a Juventud Activa Venezuela, a JAVU, apoiadas pela agência governamental, pela agência governamental chamada Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né? A famosa USAID, pelo International Republican Institute, IRI, e National Endowment for Democracy, aquele famoso financiador de think tank neoliberal, o NED. E entre outros, né, que ajudaram a financiar a oposição da Venezuela. Então, como, apesar da crise que a Venezuela passa, e sempre passou, dos incessantes ataques, a ideia do socialismo ainda está viva. E eles resistem contra o imperialismo, tipo, isso que eu me propus quando eu pensei em trazer esse episódio, tá ligado? Tipo, como? Tipo assim, sei lá, aqui a gente tem dificuldade de organizar as esquerdas, e não que lá não tenha um problema entre as esquerdas, tá? Mas, lá os problemas estão em outra dimensão, que a gente vai trabalhar aqui. Então, o autor, George Cicariello Maher, retorna para 27 de fevereiro de 1989, quando aquele pacote de reformas que a gente analisou, né, do episódio anterior, foi assinado. E com ele, do dia para a noite, os venezuelanos teriam de pagar o dobro do preço da gasolina e também da tarifa de ônibus. Mas, como diz a abertura da introdução, nada desbasta como um ônibus em chamas. É nesse momento que eles são incendiados, os terminais são ocupados e as ruas são bloqueadas. O ódio que se inicia voltado aos indivíduos, aos cobradores, às vezes, em pouco tempo se torna em ódio contra o governo. E os ônibus em chamas logo deram lugar a marchas e protestos, vidros quebrados, lojas saqueadas e quase uma semana de tumultos em todo o país. Também acontecem saques, objetos básicos haviam sido privados para a população, então o povo vai pegar desde uísque importado até pedaços inteiros de carne. Esse é o Caracatzo de 1989, que espalhando-se pelo país durou algumas semanas em certas regiões. É o momento da primeira de uma série de rebeliões latino-americanas contra a propagação das reformas neoliberais que derrubariam presidentes e destituiriam partidos políticos por todo o continente. Então o Caracatzo é um desses marcos mais importantes quando a gente analisa a entrada do neoliberalismo na América Latina. Se é uma das primeiras e talvez a primeira rebelião contra esse novo sistema aqui na América Latina, é de extrema importância uma análise desse momento. A suposta diminuição do Estado era o Estado exercendo seu papel, inclusive por medidas repressivas para garantir o próprio neoliberalismo. No Chile, quando Augusto Pinochet derrubou o Salvador Allende, que era um presidente socialista, que havia sido democraticamente eleito, e o golpe de Estado apoiado pela CIN em 73, transformou o país em uma zona de experimentos radicais para a economia de mercado. E novamente citamos que Paulo Guedes fez parte desse treinamento, né? Desse treinamento financiado pelos Estados Unidos. Então, surge esse processo de forçar a dívida externa, reorganizar o processo de dependência, em que os países pobres e sobrecarregados com enormes dívidas não tinham alternativa, a não ser implorar socorro financeiro ao Banco Mundial e ao FMI, estes que empurravam reformas neoliberais mais amplas. Esse processo dos empréstimos tinha como objetivo a implementação daquilo que é chamado de ajustes fiscais. Opa, peraí, que recebemos uma notícia agora. É a mesma discussão que circulou o governo Temer, o governo Bolsonaro e agora as medidas do Haddad pelo PT, né? Ah não, são ajustes fiscais. Mesmo argumento utilizado dentro da entrada da onda neoliberal na América Latina. A realidade brutal que estava por trás dessas políticas eram, portanto, cortes de salários, demissões de professores e também outros funcionários públicos. Corte de gastos sociais, privatização de bens públicos pela venda de recursos naturais e serviços como água e gás. Pressionados por financiadores internacionais, governos acabavam por entregar sua soberania ao reestruturar suas economias segundo os ditames do mercado global, dando a essas corporações estrangeiras amplos poderes, enquanto elas praticamente não pagavam impostos. E ainda de quebra, eliminaram todo e qualquer tipo de controle de preços que protegiam os mais pobres na América Latina. Reparem que não são discussões que estão muito distantes do dia de hoje, né? Então, quase 40 anos depois, a discussão sobre privatização da água, por exemplo.
do gás, corte de gastos sociais, é a mesma. São 40 anos de uma política neoliberal ridícula que tenta assolar cada vez mais a gente. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente já tinha observado, seja através da América Latina Encruzilhada ou do Ninguém Regula América, esse da expressão popular, desde 1983 a gente tinha uma crise em torno do petróleo. O objetivo das reformas aplicadas a partir dali foram eliminar todas as garantias que existiam para proteger a população venezuelana das rapinas da economia global. Então, elimina-se qualquer proteção existente para a população. Pregava-se que melhoraria para o crescimento dos países. Mas, aqui na América Latina, o termo utilizado, muito interessante, é década perdida. Porque a única coisa que realmente cresceu, dentro desse momento, foi a pobreza e o desemprego. O já citado Carlos Andrés Pérez, que foi o presidente que assinou aquela bomba entregue pelo FMI lá na Venezuela, dizia na sua campanha em 88 que essa bomba só mata gente, chamando inclusive o Banco Mundial de genocida. Isso antes de ser eleito, tá? Quando é eleito, é ele quem assina o ajuste fiscal. Puta, é muito engraçado porque parece a social-democracia, né? Não, porque isso daí é genocídio, mas aí vai lá e faz a mesma política. Isso acontece na Venezuela, fazendo com que o povo enxergue aquilo como uma traição, fortalecendo o próprio Caracatzo. E aí, ele não consegue conter a rebelião, declara um estado de emergência e coordena o exército e a polícia contra as favelas que ficavam em volta da capital. Entre centenas e milhares de pessoas foram assassinadas pelo Estado. Corpos foram jogados em valas comuns, que ainda estão sendo descobertos. Abriram fogo contra uma multidão nas escadarias de Mezuca, na favela do Petare, ao sul de Caracas, matando mais de 20 moradores. Tá aí um dos genocídios da política venezuelana. Mas eu ainda daria um passo atrás para citar como os métodos utilizados em qualquer momento de repressão contra minorias são os mesmos métodos utilizados no genocídio colonial e na ditadura militar nos mais variados da América Latina. É impressionante que essa é a forma padrão da instituição policial. Já que a gente está trabalhando muito com essa discussão, acho importante frisar isso. Com esses fracassos da política neoliberal, o Caracatzo vai contaminando outras regiões, outros países, como no Equador, em que os movimentos indígenas, a partir do levante de Inti Raymi, em 1990, fazem com que 3 presidentes seguidos sejam derrubados devido às mobilizações. No dia que se assina o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, quando se encerrou os direitos comunais da terra executada pelo governo mexicano para agradar os Estados Unidos, a rebelião zapatista no sul do México, em 1994, chacoalhou a história e desde então ajudou a inspirar movimentos pelo mundo. Da Bolívia, primeiro nas tentativas de privatizarem a água em 2000, logo após o gás em 2003, foram rebatidas pela mobilização popular e 2 presidentes caem. Essas rebeliões também apresentaram novas alternativas e novos líderes. A gente teve Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, mas essa chamada, embora não goste do termo, onda cor-de-rosa, trouxe algo mais do que geralmente apresentado. Mas apresentaram, a níveis não institucionais, novas formas democráticas locais, participativas, diretas, comunais, em síntese, irreconhecíveis na perspectiva do velho e corrompido formato de democracia que estava na região. É importante a gente lembrar que, dentro da democracia liberal, qualquer avanço que a gente tem dentro disso já difere muito, né? Porque é uma democracia completamente vazia. Mas ele está indo, essas novas formas democráticas dão ainda um passo mais além. Exemplo disso foram as comunidades de Cochabamba, lá na Bolívia. Quando o Estado não conseguiu distribuir água potável, se juntaram, cavaram seus poços, realizaram eles próprios a distribuição de água de forma participativa e democrática, construída sobre as tradições indígenas e também de esquerda. Olha que exemplo magnífico que a gente tem aqui, tá? Quando uma multinacional compra seus direitos à água, eles montam barricadas, resistem coletiva e localmente contra a investida, fazendo com que os acontecimentos a partir dali transformassem o país. Seja com os indignados da Espanha, os protestos na Praça Tahrir e o movimento Occupy Wall Street, todos combatem a forma de dominação e começam instituições de uma forma democrática real, ou radical, e às vezes até direta. O que o desenvolvimento dessa forma de autogoverno pode resultar, ainda não está claro para a gente.
principalmente porque busca responder a um desafio inevitável: como canalizar a energia espontânea da rebelião em novas formas de organização política e como garantir que estas formas não venham a trair suas origens rebeldes. Isso é muito importante. Eu estava lendo, por exemplo, Clóvis Moura falando sobre isso quando ele vai olhar para a cabanagem, a balaiada e uma república do Pará. Eu não lembro o nome agora da república. Mas assim como a Rosa Luxemburgo vai falar, nos momentos que ela fala sobre autonomia, dessa fita de você conseguir reconstruir, canalizar as forças e às vezes atuar de forma diferente do que o esperado. As respostas formadas pelas comunidades de Cochabamba na Bolívia ou pelas comunas venezuelanas, que é o que a gente está analisando aqui, vão se propor a responder isso. E quando a gente conseguir entender isso, olhar para o Brasil, olhar, por exemplo, para movimentos como o MST, como, por exemplo, as outras ocupações de terra que acontecem por aí, a olhar as organizações que acontecem de formas diferentes do que o padrão que a gente está acostumado e continuam resistindo, ou seja, os movimentos indígenas, os quilombos, essas formas, a gente vai trazer uma resposta também para toda uma construção política que abarca a totalidade. O que começa nas rebeliões de rejeição ao neoliberalismo, leva não somente à eleição de Chaves, mas inaugura uma experiência na democracia radical que continua até hoje em novas instituições locais de autogoverno, conhecidas como comunas. Então, as ações militares e de Chaves, em 4 de fevereiro de 92, acompanhava uma rebelião espontânea que os pegou de surpresa. Por isso mesmo que nessa primeira tentativa, eles fracassam, embora se tornem um herói. O que o autor está tentando trazer aqui é que não foi Chaves que inaugurou a Revolução Bolivariana, perdão. Pelo contrário, o que começa como uma resposta ao neoliberalismo é o que alavanca Chaves. Com o apoio de forças sociais, quando é eleito em 98, Chaves pôde manter as suas promessas de campanha. E surge a Constituição. Agora com a participação de movimentos sociais, de círculos bolivarianos de base, prometendo expandir gastos sociais e dar direito à democracia participativa. Mas essa radicalização da democracia só começaria a ter forças na luta contra a tentativa de golpe norte-americano na Venezuela. Com a radicalização do processo bolivariano, os avanços foram para além do bem-estar social, em direção ao cumprimento da promessa constitucional por uma democracia mais participativa e direta. As bases dessa democracia radical já haviam sido estabelecidas muito antes de Chaves, pelos próprios moradores das favelas venezuelanas. O petróleo aprofundava seu impacto na economia para a própria estrutura urbana. Camponeses abandonavam o interior de fartura pela vida nas cidades. A maioria ia morar em favelas suprapopulosas que formam um anel em torno de áreas urbanas. E esse processo é importante para a gente entender as próprias comunas. Caracas sofre muito com o problema, pois a economia petroleira intensificou a favelização. Quando acontece o caracaço, são essas pessoas que foram empurradas para as favelas que descem os morros. A identidade coletiva e as lutas que surgiam no território caótico das favelas deram base para novos experimentos de democracia direta. Em sua maioria, não eram enfrentamentos entre operários e chefes, mas eram trabalhadores informais. O mercado era o seu local de enfrentamento. E suas demandas políticas não centravam tanto em seu local de trabalho, mas elas estavam no local de moradia. A comunidade havia se tornado lugar de identidade. Mesmo assim, obviamente, continuam sendo trabalhadores no sentido mais amplo da palavra, incluindo alguns dos venezuelanos mais pobres que não tinham nem contratos, nem benefícios, na correria para viver em uma cidade implacável. Reparem que o que a gente vê na Venezuela como resposta ao avanço neoliberal é o que a gente necessita de resposta para o processo que o neoliberalismo tenta emplacar aqui no Brasil hoje em dia. Esse processo de informalização, esse processo de uberização das formas trabalhistas. Enfim, todo esse contexto. Se queria água, se queriam educação, saúde, atividades culturais e esportistas, as gestões comunitárias tinham por objetivo resolver. As favelas criaram associações, assembleias espontâneas, organizações populares de autodefesa nos anos 80 e 90, principalmente após o Caracatzo. Eles começaram a governar e defender suas próprias comunidades, seus próprios territórios. A gente está aqui falando então do processo no qual as favelas começam a construir comunidades de base, ou inclusive comunas, muito antes
da ascensão do próprio Hugo Chávez, tá? Para entender como esse processo se relaciona. Então, tipo, Hugo Chávez não é quem inaugura o processo da revolução, mas é quem consegue fortalecer esse processo. É mais ou menos isso que a gente está discutindo aqui, tá? Continuando então. Os conselhos comunais de hoje tiveram como começo aquelas assembleias de base da favela. E foram estes conselhos, com a energia das bases e a identidade territorial, que encarnavam o que mais tarde se juntariam sob a égide de unidades mais amplas, que hoje são chamadas de comunas. Então a gente observa com o próprio autor, e eu estou lendo aqui o livro Construindo a Comuna, de Jorge Cicarello Maher, lá da Autonomia Literária, cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia dá 20% de desconto. Ele observa que o Hugo Chávez é criado por aquele processo revolucionário. Assim como as comunas não são feitas a partir de um poder, não um poder no sentido de cima para baixo, mas são construídas nas bases. E com isso, a relação entre as comunas, que são sementes para o futuro sem o Estado, e o próprio Estado atual venezuelano, estão longe de ser tranquilas. Com isso, a gente vai avançar para entender também que a própria tensão que existe hoje entre as bases venezuelanas, entre a população e o Maduro, não é só fruto de uma diferenciação do tipo Maduro é malvadão. Muito pelo contrário, mas são contradições sociais da própria forma de sociedade que tenta se transformar. E isso vai ser interessante para no final, provavelmente na parte 3 ou parte 4 de gravação que a gente for fazer aqui, a gente entender que o Maduro realmente não é essa posição malvadona, odiosa e tal, não sei o que inclusive parte da esquerda tenta imputar para ele. Os desafios que as comunas... tá certo. Os desafios que as comunas enfrentam são muitos. Seja a crise econômica, os recentes ganhos políticos conquistados pela oposição, ou seja, pela direita. Mas, enquanto projeto para apropriação e gestão do espaço de produção, as comunas podem se provar a melhor alternativa para fugir da crise. Karl Marx uma vez descreveu as comunas como a forma finalmente descoberta para a emancipação dos trabalhadores. E esta forma está sendo hoje preenchida com o conteúdo de centenas de milhares de revolucionários que se apropriam dela na construção de um socialismo particularmente territorializado na Venezuela. O último grande discurso de Hugo Chávez foi em 20 de outubro de 2012, chamado inclusive de Golpe de Timon. Ali havia discussão concreta de caminho para o socialismo, que era construído já parcialmente. Ele mesmo dizia que se chamar de socialista era algo fácil, sem mudar fundamentalmente sua estrutura. Mas ele já defendia o socialismo no século XXI, já que inclusive vai ser o nome de um projeto dele desde 2006. Então, ele vai dizer que não era sobre tomar a frente de um governo. Então ele entendia que ele ser presidente não era socialismo. Seu objetivo era transformar o próprio poder político para criar algo verdadeiramente novo. Para Chávez, assim como para Lenin, o socialismo não se opunha à democracia, mas, na verdade, era sinônimo dela. E aí a gente faz a recomendação da leitura de um livro da Boitempo, Democracia e Luta de Classes, do Lenin. Tá? Livro fantástico. Dizia então que socialismo é democracia e democracia é socialismo. Mas, de onde surge essa democracia, já que o liberalismo diz que aquilo lá é democracia, mas quando a gente olha, a gente vê que não é democracia. Desde as raízes, desde os conselhos comunais, que foram estabelecidos em 2006 pela própria legislação, como instituições de participação direta e democracia para a gestão local. Portanto, aquilo que existia antes, Hugo Chávez olha e fala, agora não só vai existir, mas constitucionalmente vai ser permitido que exista. É uma das medidas para diminuir a violência contra esses espaços. Eram feitos em reuniões de vizinhos, ao ar livre, com ensopado. Surgiam debates que iam desde o corriqueiro ao importante, do local ao nacional, envolvendo tudo que existia no meio, seja para construir novas estradas, quadras de basquete, ou elaborar estratégias para lidar com a crescente violência urbana. Os conselhos tornaram-se espaços vitais para a participação política da Venezuela. Uma nova forma de realizar o socialismo estava tomando forma aqui do lado, representando inclusive um projeto político de superação do capitalismo.
Algo que me espanta é que a gente não debata isso com tanta frequência. É uma experiência extremamente radical, pertinho da gente. Mas, 6 anos depois, em 2012, ainda havia uma situação de indefinição. Ficariam restritos ao local, à questão do governo, deveriam avançar. Bom, se a gente segue com o próprio Hugo Chávez, a gente reconhece a monstruosidade do capitalismo, né? Que busca engolir qualquer alternativa possível. Portanto, um salto radical rumo ao socialismo era necessário para o processo bolivariano não perecer de um fim abrupto. Da visão dos conselhos, eles eram a própria defesa contra a corrupção e a burocracia do Estado petroleiro. Ou seja, os conselhos não depositavam toda a força no presidente Hugo Chávez, mas nas suas próprias forças. Deveriam se unir e lutar por algo muito maior. Este algo eram as próprias comunas, que inclusive desde 2010 eram reconhecidas por uma lei de 2010. Mas, por que desde 2010 então, nenhuma comuna havia sido criada nesses 2 anos pelo governo? Hugo Chávez vai questionar diretamente seus ministros. Eles obviamente não tinham nenhuma resposta. Diziam estar distribuindo casas, estavam no lugar errado. Tentavam criar as comunas por cima. Segundo Hugo Chávez, ainda faltavam, nas palavras dele, o espírito da comuna, que é algo muito mais importante, a cultura comunal. Ou seja, aqueles ministros erraram, porque haviam esquecido que as comunas precisavam nascer por baixo. Dizia então Hugo Chávez, a comuna, o poder popular, não vem do Palácio Miraflores, e nem será deste ou daquele ministério que seremos capazes de resolver nossos problemas. Os ativistas, militantes, pessoas que estavam na base tinham a resposta. Alguns, sem dúvida, teriam apontado para o chão que pisavam, como se dissessem, a comuna está aqui, comandante. Eram, nas palavras de George, nosso autor do livro, a vértebra do chavismo. Apesar de presentes na lei, não é o Estado venezuelano que cria aqueles conselhos comunais. Nem foi Chávez que criou a Revolução Bolivariana. Os movimentos revolucionários que criaram Chávez e não pararam por ali. Continuaram seu trabalho de formação e construção de espaços, erguendo formas participativas de governo radicalmente democráticas e construídas de baixo para cima. Já nos anos 80, os moradores de favela, antes de conselhos comunais, antes de Hugo Chávez, formaram uma rede de assembleias de bairro. Quando esses projetos vão avançando, militantes se formam e surgem controles comunais a partir do território. Sendo uma das principais organizações que constrói o poder comunal na atualidade, ou seja, resiste desde os anos 80, a Rede Nacional de Comuneiras e Comuneiros, ex-funcionários públicos que, em busca da autonomia, saem do governo. Afinal, revoluções não são feitas com leis, mas sim por pessoas tomando e exercendo o poder diretamente. A gente traz aqui resgatando o próprio Karl Marx. De conselhos de bairros se alastram, observando que atuar por algumas quadras não era o suficiente, enquanto tudo que o bairro consome vem empacotado de longe. Não adiantavam se prender em ilhas, precisavam se conectar, enviar delegados, debater questões em maior escala. O Estado somente ofereceu o aparato de reconhecimento, formalizou certas estruturas e incentivou sua expansão. Para a gente ter uma ideia, cerca de 45 mil conselhos comunais existiam na época de escrita desse livro. Isso é 2019, se não me engano, que é escrito pós-fácil, tá? Com mais de 2016, perdão, 1.500 comunas. Deixa eu só confirmar aqui na página 155, se essa parte... 2019, tá? 2019. 45 mil conselhos comunais e mais de 1.500 comunas, família. Tá? Só isso tá bom para vocês? Ser socialista, portanto, é ser comuneiro. É construir as comunas. Esse é o legado de Hugo Chávez. Não apenas a tomada de poder e um governo de esquerda. Isso não é socialismo. Que tenta mudar as estruturas. Mas aquilo que quer construir uma nova sociabilidade e uma nova realidade a partir das bases.
As comunas não são iguais. Algumas são formadas por mulheres, outras por trabalhadores do setor têxtil, outras têm a juventude em motocicletas. Em geral, são centenas de famílias rurais plantando banana, cacau, café ou milho, enquanto tentam reconstruir sua dignidade ancestral através de uma forma nova e mais coletiva. Mas vamos falar um pouco sobre as estruturas da comuna. Primeiro que elas se reúnem em uma série de conselhos comunais, que são unidades locais, democráticas de autogoverno, com unidades produtivas, que são chamadas de entidades de propriedade social, EPS. Uma vez que uma comuna é aprovada e constituída, cada conselho comunal e unidade de produção envia um delegado eleito para o parlamento comunal, que é o órgão de mais alto poder deliberativo e é pautado na democracia direta. As comunas então vão possuir desde um sistema de defesa coletiva até um sistema alternativo de justiça comunal. E essa é uma parte que eu trago desde a questão curda, quando eu pude ler sobre isso. Eu inclusive acho que estou devendo trabalhar um pouco mais com isso aqui na caverna, tá? Mas um sistema alternativo da justiça comunal para fugir à justiça burguesa. E eles têm como base disso as leis orgânicas das comunas e as leis orgânicas para o sistema econômico comunal que foram aprovadas em 2010. Tá? Eles fazem suas próprias leis. Através nós é a lei, né? Quem faz a lei é nós. Através das ideias de empreendimentos socialistas, eles produzem para as necessidades locais. Apesar dos meios de produção poderem ser do Estado, geralmente eles são de propriedade e de gestão das pessoas que formam a comuna. Portanto, lembra quando a gente fala sobre a própria Revolução Socialista da União Soviética, aonde o Estado planifica tudo, adquire parte das produções? Na Venezuela, pode acontecer isso, mas geralmente, quem constrói a comuna é quem detém os meios de produção. Isso é um avanço, tá? Ou seja, a partir das entidades de propriedade social, buscam construir comunidades autogeridas, sustentáveis, voltadas às necessidades coletivas internas. Forma-se uma confederação regional e uma nacional com o objetivo de construir o Estado comunal, promovendo, dirigindo e devolvendo o exercício de autogoverno pelas comunidades organizadas e construir um sistema de produção, distribuição, troca e consumo que seja enraizado na própria produção social. Desde o artigo 184 da Constituição, poderia acontecer a expropriação, que se tornou um elemento central para que essas comunas expropriassem propriedades privadas, colocando como meta a transição em direção a uma sociedade socialista e democrática, de igualdade e também de justiça social. A Comuna de Paris, que aconteceu lá em 1871, e foi importante para esses movimentos. Mas a tradição estava lá nas comunidades indígenas. Antes de Simão Bolívar, já eram importantes. Assim como os quilombos, que, abre aspas, antecipavam as formas comunais, participativas, diretas e autogovernadas, mas seguindo em busca daquilo que Marx definiu como autogoverno dos produtores. De um lado, pela base se formavam autogovernos, desde assembleias populares. De outros, Chaves já conspirava com parte do exército. E haviam pessoas como Kleber Ramírez Rojas, e isso é importante desse livro, a gente descobre mais das pessoas que atuaram para a construção do que estava posto ali. Era um jovem soldado, né, Kleber Ramírez Rojas, mas estava em contato com o movimento revolucionário clandestino. Ele que estava elaborando um novo tipo de sistema político, caso o golpe fosse bem sucedido. O objetivo da conspiração, segundo aqueles documentos, não era só de tomar o Estado, mas imediatamente substituí-lo por algo muito diferente, que Kleber chamava de Estado comuneiro, e que Hugo Chávez mais tarde denominaria de Estado comunal. Nas referências, quando eu liberar o drive do episódio, tá, família? O PDF do episódio, vai estar lá na referência dessa parte, uma parte do que o Kleber estava escrevendo para vocês terem acesso a isso na íntegra, tá? Kleber, bebendo as tradições do marxismo europeu, mas também de luta contra a escravidão e o colonialismo, definia esse novo Estado a partir do não-Estado na prática. Para ele, o poder comunal significava a dissolução do poder político dentro da própria comunidade. O Estado ia perder o sentido, conforme as comunidades alargavam a própria democracia. Pera lá, vamos voltar para Lenin discutindo sobre Estado e democracia, onde ele fala que
dentro do Estado socialismo era o máximo de democracia que a gente pudesse atingir, porque após isso, a própria democracia deixaria de existir, assim como o Estado. Kleber, Rojas, trazendo o passo avançado do leninismo, né? Não só era uma descentralização do poder, mas era a organização do poder nas favelas e no país, de baixo para cima. Seus delegados políticos, sua autodefesa e sua produção, tudo era para ser autogerido. Esse tipo de organização já surgia em assembleias nas favelas que brotaram na época do Caracatzo, o grande primeiro passo da Revolução Bolivariana. Mas Kleber viu um perigo nesses encontros esparsos com uma permanente celebração de democracia horizontal e autonomia local. O poder comunal, ele argumentava, não poderia permanecer dispersivo. Era preciso unificar-se em um amplo horizonte de luta por libertação nacional, tornando-se nesse processo um poder, uma alternativa. Portanto, um dos medos dele era que aquilo lá estava muito disperso. Acontecia uma assembleia aqui, uma assembleia ali, mas nada unificado. Ele precisava unificar para a construção realmente de um poder alternativo. Seria o poder comunal, em relação com as instituições, uma espécie de governo da insurreição popular. Kleber enfatizava que precisava ser um sistema policêntrico, com vários centros, capaz de uma reorganização e do poder participativo, para conseguir unir o território e a utopia. Mas o golpe de 92 falha. Voltando ao discurso de 2012, Chaves segurava uma edição de Para Além do Capital, de Estiva Mesaros, publicado aqui pela Boitempo. Alô, Boitempo, quiser ler mandar Para Além do Capital e Para Além do Leviatã, estou aceitando, tá? Especificamente, Mesaros destacou que o socialismo deveria ser radicalmente democrático, chegando até mesmo a argumentar que a autogestão participativa é o padrão de avaliação pela qual o progresso em direção ao socialismo poderia ser medido. Chaves então resgatava Mesaros, mas era ali que concretizava a ideia de uma democracia participativa radical. Então, voltamos para a pergunta que inaugura essa parte. Onde se encontra a comuna? Chaves falece em 5 de março de 2013. Maduro, então, nomeia Reinaldo Ituriza ministro das Comunas. Um radical com raízes profundas nos movimentos de favela e juventude, marcado pela ênfase militante na participação popular e cultural. Ituriza buscou, eu sempre erro o nome dele, tá? Perdão. Buscou revitalizar a visão chavista, expressa no discurso do golpe de Timon, garantindo a expansão nos registros das comunas. Era necessário, como ressaltava o próprio Nicolás Maduro, destruir o Estado burguês. Por isso, em 2014, as comunas elegiam delegados e confederações em nível estadual com seus próprios parlamentos, que por sua vez enviava delegados ao Conselho Nacional Presidencial, que trabalhava diretamente com Maduro. Apesar de discordâncias, até o momento do livro, de acordo com o dirigente nacional, Geraldo Rojas, que era responsável por essa integração das comunas, era um alinhamento que permitia o apoio e o fortalecimento das comunas. Ele foi entrevistado pela equipe do autor, afirmando que o projeto avança. Estas também são espaços em que moradores estão tentando construir uma nova cultura e forma de autogoverno radicalmente democrática, que, segundo Rojas, existe e é tangível agora mesmo em várias partes do país. Em busca de despir elas da sua rigidez, observando a participação das bases, já que é ali que está o cerne disso. Ali está a possibilidade de conseguirem criar algo de novo, de efetivamente subverter a ordem. Como Marx, Gramsci, Clóvis Moura, ali está a possibilidade de estabelecer essa esfinge que põe tão duramente à prova o entendimento burguês e colocar a superação material e ideológica. Eu cito esses 3 autores, tá, família? Porque eles, nos seus escritos, trazem esfinge e entendimento burguês. Os 3 têm escrito sobre isso, por isso que eu citei os 3. E é o que é chamado por Rojas de um mito revolucionário. Mesmo com a morte de Chaves, a crise político-econômica que atingiu militantes de base avançam na construção de um ambicioso projeto comunal por baixo. Hoje, esse projeto comunal une e condensa a energia revolucionária dos movimentos de base venezuelanos. É o projeto dos projetos, aglutinando inspirações e distintos setores e suas lutas.
No processo, as comunas encarnam tanto o presente quanto o futuro do processo revolucionário, com a comuna e a revolução, mas permanecem à vanguarda do movimento histórico, ocupam uma posição difícil e instável, avançando sem nenhuma cartilha a ser seguida. Bom, gente, essa é a primeira parte aí da gravação. Enfim, o podcast foi dividido em duas partes devido ao tamanho dele. Infelizmente, se juntasse tudo ia ficar enorme. Então, fiquem no aguardo que nas próximas semanas aí deve sair a segunda parte, tá bom? Onde a gente vai se aprofundar no processo da formação das comunas, dos comuneiros e do aprofundamento da revolução. Espero que vocês tenham curtido, então não esqueça de seguir a gente, de fortalecer, compartilhar, levar a discussão do episódio e mandar pra geral, tá bom? Tudo que tiver referenciado vai estar lá no roteiro. Se vocês precisarem de qualquer coisa,